Muito bem, meu caro aluno do curso em JB, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Hoje nos encontrando com a disciplina de Sociologia, não é isso? E hoje nós vamos perpassar por a Sociologia durkheimiana, né? Do sociólogo francês Émile Durkheim, né? Na aula passada, nós falamos do contexto ainda histórico que a sociologia nasceu ou se fundamentou enquanto ciência, né? E hoje nós vamos perpassar por este primeiro filósofo, né? Que é conhecido como o dos filósofos clássicos da sociologia, né? Ao lado de Max Weber, né? E Karl Marx, que nós vamos estudar nas aulas futuras, tá certo? Então, Émile Durkheim, como está aí no seu slide, né? Nasceu na França em 1858, né? E morreu em 1917. Foi professor e cientista social, né? Da Universidade de Sorbonne, em Paris, perdão, Sorbonne, em Paris, onde fundou a chamada Escola Sociológica Francesa, que influenciou outros pensadores, né, conforme está aí escrito no slide de vocês, tá certo? As formulações sociológicas de Durkheim, prossegue com os slides, foram influenciadas decisivamente pelo contexto social pela qual passa a Europa do início do século XIX, não é isso? Não apenas a Revolução Industrial, é claro, mas também a Revolução Francesa, viu? Fez bem lembrar aqui que a sociologia ela é fruto das revoluções, não é isso? Da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Revolução Industrial que alterou aí a base de produção da sociedade, né? Rompendo aí com as velhas práticas do feudalismo, né? E a Revolução Francesa, que foi mais uma revolução ligada ao pensamento político da época, né? Os ideais propagados pela Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Eles foram motivos de reflexão da sociologia, ok? Então, Durkheim se dedica aí, nesse primeiro momento, a conceber o objetivo de estudo próprio da sociedade, né? Bem como qual seria a metodologia própria a atingir o conhecimento da realidade social, tá certo? Então, como você bem sabe, o método positivista imperou nas ciências naturais durante todo o século XIX, né? E foi paradigma científico que norteou o surgimento da sociologia, tá certo? Então, nesse período aqui, evidentemente que nós ainda vamos estar sobre as luzes do pensamento positivista, né? Porque foi o método positivista aí que foi, de certa forma, fundamento básico para aí a obra de Durkheim, tá certo? Então é interessante diferenciarmos também que Augusto Comte é aí considerado como esse primeiro sociólogo a dar esse pontapé inicial na sociologia, né? Mas a partir das contribuições de Emile Durkheim que a sociologia vai ser considerada ciência, ok? Não só ser considerada ciência, né? Mas a sociologia vai se tornar disciplina no mundo acadêmico, ok? Assim como vocês pagarão, perdão, prescrutarão, não, vocês pagarão no curso superior algumas disciplinas ligadas à sociologia, né? Sociologia do direito, para quem for fazer direito, sociologia disso e daquilo, enfim, são as muitas definições, né, que a sociologia vai sendo intermediária
nesse campo da vida acadêmica, tá certo? Então, Durkheim entendia que a sociologia deveria ser o estudo da origem e do funcionamento das instituições sociais, ou seja, o estudo das crenças, né, e valores que mantêm os indivíduos vivendo em sociedade, ok? Assim, nós percebemos claramente na sociologia de Durkheim que a preocupação dele é justamente vai recair sobre todos os grupos humanos, né? Não fazendo qualquer referência nesse sentido à autonomia individual, tá certo? Então, logo para Durkheim, nós vamos observar aqui nesses poucos 30 minutos de aula, né? Para Durkheim, o fato de se manterem vivendo em grupos está mais relacionado a essa força externa do que propriamente com a vontade individual dos sujeitos, tá certo? Então, para Durkheim, o que é que ele está levando em consideração? A vida em sociedade, né? Ou seja, os fatos sociais que nós vamos vir estudar nessa aula, né? Eles são exteriores à vontade dos indivíduos, ou seja, antes mesmo de existir o indivíduo, segundo as perspectivas de Durkheim na organização social, já existia aí os fatos sociais, tá certo? Então, para bem adentrarmos os temas abordados para esse filósofo e sociólogo, Emile Durkheim, nós vamos tentar entender aí o que seriam os fatos sociais, tá certo? Então, lembrando que dentro da filosofia, dentro da sociologia, às vezes as obras são destaques, né? Como, por exemplo, essa que aparece no seu slide aí, Méthode sociologique, né? Do francês, né? Os fatos sociais. Então, em seu livro, As Regras do Método Sociológico, que foi publicado aí em 1895, Durkheim procura estabelecer as fronteiras entre a sociologia e as demais ciências, né? Porém, o método científico desenvolvido nas ciências experimentais serviria de modelo para a confecção da pesquisa social, guardando, porém, as especificidades próprias dos fenômenos sociais, tá certo? Então, nós vamos observando que agora, para se falar da sociedade, para se falar dos fatos sociais, é necessário também que a sociologia esteja apegada a um método, né? Que é o chamado método científico, né? Por que é que a sociologia, com a colaboração de Durkheim, vai aí ser considerado como ciência? Porque se utilizando-se do método, né? Para poder fazer a pesquisa, para fazer com que esse conhecimento seja mais seguro, tá certo? Então, o grande mérito aí de Durkheim, nesse caso de tornar a sociologia enquanto ciência, é dar autonomia, rigor e objetividade à mesma, tá certo? Então, essas palavras, autonomia, rigor e objetividade para a pesquisa social, tá certo? Portanto, pegando aí as palavras de Durkheim, ele vai entender que a sociedade era um fenômeno que se estabelecia a partir de leis gerais e permanentes, né? Então, a sociedade, a maneira como ela está, ela tem suas leis, né? São leis gerais, são leis permanentes, né? E ele vai tentar, a partir dos seus métodos, entender a sociedade, tá certo? E aí vem a primeira contribuição de Durkheim dentro da perspectiva sociológica, né? Para ele, o objeto da sociologia não é a sociedade, mas os fatos sociais, né? A sociedade é um conceito amplo e vago, que não é passível de recorte e captura pela experiência empírica. Já o fato social é um conceito que se pode trabalhar de forma objetiva por ser facilmente delimitado, tá certo? Então, para definir o que pode ser considerado um fato social, Durkheim discrimina três características que nós vamos apresentar agora, tá certo? Quais são elas?
Para definir o que pode ser um fato social, Durkheim discrimina 3 características que precisam coexistir, né? Primeiro, a coercitividade, que está aí, né? Os fatos sociais na coercitividade, eu não deu para me colocar tudo aqui no slide, mas eu leio um pouco e qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo, né? Os fatos sociais se impõem sobre o indivíduo, exercendo grande pressão para que ele adote o que o grupo considera bom, certo ou normal. A coerção social se manifesta por meio das sanções legais ou espontâneas, né? Então, pessoal, Durkheim diz que os fatos sociais existem independentemente da nossa vontade, são exteriores ao indivíduo, é o que nós vamos ver. O que é um fato social? Por exemplo, você acorda de manhã, você tem todo o ritual a se fazer, escovar os dentes, vai vestir sua roupa, vai para a faculdade, enfim, isso é um fato social. Quer dizer, eu posso estar aqui sentado à mesa, na mesa várias pessoas, e de repente eu estou comendo sem ser que seja com a boca fechada, né? A convenção entre nós indivíduos é que é falta de educação comer com a boca que não esteja fechada, né? Então, é um fato social. Para eu comer, para eu me importar dentro daquilo que a sociedade definiu, eu tenho que comer de boca fechada. Se eu desobedecer essas normas, eu vou sofrer uma coerção, uma sanção. Então, os fatos sociais são coercitivos, né? A desobediência a eles, às normas que a sociedade estipula como sendo correto, é verdadeiro, vai infligir sobre mim uma sanção. Mesma forma, se eu sair pelado no meio da rua, né? Eu sair pelado no meio da rua, ou me andar me prender, eu vou... Então, isso é a coercitividade, ok? O segundo, os fatos sociais, eles são exteriores aos indivíduos, né? Os fatos sociais existem independentemente da vontade dos indivíduos, né? Antes de existir indivíduo dentro da sociedade, já existiam os fatos sociais, né? Como, por exemplo, essa questão de ter que andar vestido, né? É claro que na idade da pedra lascada, na invenção da roda, da escrita, talvez tivesse aí na sociedade primitiva, né? Na pré-história, o homem ainda não tivesse a vestimenta, né? A roupa, enfim, mas a sociedade condicionou, convencionou que todo indivíduo deve andar vestido, né? Então, esses fatos sociais, eles acontecem independente da minha vontade, da sua, né? O sinal, o sinal de trânsito, as normas de trânsito, a hora de chegar na escola, tem uma campainha, um intervalo. Tudo isso acontece independente da vontade do indivíduo. Por isso, os fatos sociais são exteriores, né? E os fatos sociais é geral, generalidade, né? Os fatos sociais não se resumem a alguns eventos isolados, em algumas pessoas específicas. Uma das características mais marcantes é justamente o fato de que envolve uma grande coletividade e se repetem ao longo do tempo, né? Então, os fatos sociais é geral, né? Eles abrangem todas as sociedades, todos os indivíduos, generalidade, né? Eles são aí, eles não são isolados, né? E acontece aí em todas as situações, tá certo? Então, de acordo com Durkheim, a prova maior de que os fatos sociais são exteriores aos indivíduos reside no fato de que as formas de pensar e de agir de uma sociedade necessitam ser internalizadas pelos indivíduos, ou seja, precisam ser aprendidas. Quando as crianças ainda são bastante jovens, o papel da educação, por exemplo, seria servir de base para a vida em sociedade, tá certo? Então, nesse sentido, todas essas normas que Durkheim chamou os fatos sociais, eles precisam ser internalizados. Daí, aqui, Durkheim está falando um pouco do papel da educação, é passar as normas adiante, né? Então, quando você... Eu ainda hoje me lembro, quando eu ainda sou fruto de uma escola,
que tinha que cantar o cânticozinho, né? Eu já sei entrar na fila. Eu já sei o meu lugar. Fico atrás do coleguinha. Não precisa empurrar, né? Perdão aí por essa digressão. Eu não sou um bom cantor, né? Mas eu estou dizendo que as instituições, elas vão ter aí um papel importante para internalizar essas normas segundo a perspectiva de Durkheim, tá certo? Então, é, é, ele domina essa primeira parte do seu pensamento dos fatos sociais, né? Então, nós definimos fatos sociais a partir dessas três características, né? Os fatos sociais nada mais seria de que normas, né? Que os indivíduos deveriam aí cumprir dentro da dentro da sociedade, né? A transgressão dessas normas ou não cumprimento delas geraria dentro da sociedade a anomia, né? Que é a ausência de normas, né? E essa palavra anomia, que é a ausência de normas, de sanções, de punições, de quando as coisas perdem o sentido, ficam bagunçadas, que não tem ordem, que não tem regras a se cumprirem da sociedade, a ausência das leis e tudo, essa palavra anomia, na perspectiva de Durkheim, ela já foi cobrada em uma edição de uma prova do Enem, que nós vamos tentar trazer essa questão no fim do nosso conteúdo de Durkheim, tá certo? Então, além de deslocar a população no âmbito da, do campo para a cidade, que foi uma das características do sistema capitalista, né? Diferentes formas dos indivíduos se colocarem em relação social uns com os outros, né? Ele denomina como divisão social do trabalho, não apenas as especializações das funções econômicas típicas do mundo, né? Mas essas várias denominações, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer aqui? É que o segundo ponto que foi definido por Durkheim é com relação à solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, né? Então, para Durkheim, a divisão social do trabalho é um fenômeno que bem que tem o poder de servir como uma moral a ser seguida pelos indivíduos, né? Já que quanto mais acentuada for a divisão social do trabalho, maior a interdependência entre os indivíduos nas sociedades modernas, né? A divisão social do trabalho engendra dois tipos distintos, que ele chamou de solidariedade mecânica, né? E solidariedade orgânica, né? Então, e nós vamos ver aqui nesse slide seguinte, né? Na solidariedade mecânica, o trabalho e as relações sociais eram organizadas a partir da tradição e dos costumes, como os laços de parentesco e as oficinas de artesanato. Essa forma de organização é predominante nas sociedades pré-capitalistas, como no feudalismo europeu, né? Então, falando da sociedade, da divisão social do trabalho, Durkheim elaborou ou compreendeu que a sociedade seria organizada a partir desses dois tipos de solidariedade, né? Sendo assim, o trabalho é uma categoria fundamental para se entender a sociedade, né? Ao longo da história e nas diferentes sociedades, os homens se dividiram e se organizaram em diferentes funções, né? Então, o trabalho vai ganhar aí uma reflexão importante dentro da perspectiva de Émile Durkheim, né? Para Durkheim, a divisão social do trabalho tem a importante função de estimular a solidariedade entre os indivíduos. Atenção para esse termo solidariedade, que é que ele significa, né? Solidariedade significa
o modo como os indivíduos se colocam em relação e, consequentemente, dão significado para as ações individuais. Existem dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica, né, a solidariedade orgânica. Então, o que é que Durkheim entende por solidariedade, né? Solidariedade não é eu ver uma pessoa passando fome e dar um prato de comida, não é eu ver o meu irmão e ajudá-lo, né? Não, não é isso. Solidariedade, dentro da perspectiva sociológica, é quando é o modo como os indivíduos se colocam em relação e, consequentemente, dão significado para as ações individuais, né? Então, já que nós estamos falando da divisão social do trabalho, então, esse tipo de solidariedade está relacionado a isso, né? Então, no primeiro modelo, temos a solidariedade mecânica, que o trabalho e as relações sociais eram organizadas a partir de tradição, né? E não existia aí, né, interdependência entre os indivíduos, né? Ou seja, eram grupos fechados, eram em sociedades pré-capitalistas e não havia uma forte divisão do trabalho, né? Porque estavam ligados aos costumes, né? Então, segundo essa perspectiva de Durkheim, não havia muita coesão social dentro desse tipo de sociedade, né? Então, já na solidariedade orgânica, predominada no capitalismo, e se configura como uma maior divisão social do trabalho, em que os indivíduos atuam de forma mais participativa e criam laços de interdependência social e econômica, né? Então, nesse sentido aí, vai haver sim uma maior coesão social, que nas sociedades modernas as profissões assumem um papel importante no tocante à manutenção da coesão de uma sociedade, né? Então, por meio das profissões que os indivíduos desempenham a divisão social do trabalho, cria um sistema de direitos e deveres pautados na ética do trabalho. Assim, a coesão social, propiciada pela solidariedade orgânica, se baseia na diferenciação entre os indivíduos, né? Então, Durkheim está defendendo que para que haja uma coesão social, que é propiciada pela divisão social do trabalho, os indivíduos vivam nesse tipo de sociedade, ou então pratique a solidariedade, que ele chamou de solidariedade orgânica, né? Nesse tipo de sociedade moderna, ela é bem vista, segundo a perspectiva de Durkheim, porque ela vai criar a chamada coesão social. A coesão social aqui, nas palavras de Durkheim, é gerada pela interdependência dos indivíduos, ou seja, uma sociedade que tem várias profissões, como a gente tem no dia de hoje, as profissões elas são relacionadas às suas especificidades, né? Por exemplo, os médicos, eles estudam a medicina, seus 6 anos de medicina, depois não se forma. Um vira especialista no olho, a gente chama de oftalmologista, outro vira especialista da garganta, otorrinolaringologista. Então, daí nós temos outros tipos de profissão: mecânico, professor, advogado, engenheiro, arquiteto. Então, todas essas profissões interdependentes uma das outras. Por exemplo, o médico sabe consultar a pessoa, mas ele não sabe fazer a casa de morar. Vai precisar de quem? Do arquiteto e do engenheiro, né? O médico precisa se deslocar em não sei quantas cidades para poder fechar o seu plantão. Ele vai andar em um carro, quando o carro dá o defeito e quebra, ele vai precisar de quem? Do mecânico, né? Então, Durkheim está defendendo esses modelos de sociedade moderna em que haja aí essa interdependência mútua das pessoas e vendo como uma coisa boa, porque nesse sentido vai haver aí uma divisão social do trabalho melhor e a interdependência entre as pessoas, tá certo? Assim, segundo o raciocínio de Durkheim, as consciências individuais podem ser reduzidas, em última instância, à consciência coletiva, tá certo? Se tratando aí da divisão social do trabalho, ok?
Consciência coletiva e coesão social. Durkheim considera que existe uma predominância da coletividade sobre a individualidade. Fica evidente na obra de Durkheim que ele considera que existe uma predominância da coletividade sobre a individualidade. Em outras palavras, o indivíduo seria pouco mais do que um produto do meio, sendo determinado ao longo da sua vida e do seu processo de socialização, ligado aos padrões considerados normais pelo grupo social ou ao qual pertence, né? Isso é o que Durkheim chama de consciência coletiva. Já a coesão social, é neste espírito que Durkheim concebe o conceito de consciência coletiva, ou seja, embora todo indivíduo possua uma consciência individual, ele é fortemente influenciado e determinado pelas formas padronizadas de comportamento do grupo social que corresponde à consciência coletiva, tá certo? Assim, segundo o raciocínio de Durkheim, as consciências individuais podem ser reduzidas, em última instância, à consciência coletiva. Quanto maior a influência da consciência coletiva, maior a coesão social. Em sociedades que apresentam maior desenvolvimento da divisão social do trabalho, a consciência comum se torna mais reduzida, abrindo mais espaço para o desenvolvimento das personalidades individuais, né? Então, pois a interdependência passa a ser calcada na diferenciação entre os indivíduos. Por esse motivo, as sociedades industriais precisariam criar uma nova ordem moral para que a coesão social possa ser possível em um contexto em que há maior diferenciação entre indivíduos, ao contrário do que ocorria nas sociedades pré-industriais, que apresentavam menor diferenciação individual, né? Então, falando do conceito de consciência coletiva e coesão social, né, Durkheim tá nos falando que esse conceito ele é importante e ele é mais importante ainda para as sociedades modernas, né, onde existe aí geralmente aí essa interdependência entre as pessoas que estão ligadas pela divisão social do trabalho, né? Então, sociedades mais modernas praticam aí a solidariedade orgânica, fazendo com que aí haja mais a coesão social, tá certo? Então, essa aula sobre Durkheim finda-se por aqui, não é uma coisa muito extensa, né? Nós não vamos fazer um doutorado sobre ele, e é importante analisar esses conceitos, né? Os fatos sociais, que ele defendeu na sua obra Regras do Método Sociológico, e foi a partir dessas formulações de Durkheim que a sociologia se tornou o que ela é hoje, ciência, né? Por isso que nós atribuímos a Durkheim aí o verdadeiro pai da sociologia, porque foi a partir das contribuições dele que a sociologia se tornou ciência, né? Então, lembre dos fatos sociais e lembre aí desses conceitos de solidariedade mecânica e de solidariedade orgânica que está dentro da compreensão que Durkheim tinha de divisão social do trabalho, tá certo? Por fim, finalizamos desejando uma boa semana a todos, bom final de semana. Também não sei que hora vocês vão estar vendo essa aula e que vocês possam aprofundar, claro, né? Às vezes aqui, né, no cursinho a gente não tem todos aqueles recursos tecnológicos que tem em muitos vestibulares por aí online, né? Mas o que vocês não conseguirem aqui aprender, vocês voem mais alto, né? Aliás, o professor aqui é só um facilitador e um incentivador para que vocês possam ir mais longe. Tchau, tchau, fiquem com Deus.